Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Natália e hoje nós vamos falar de planejamento, especificamente metas para 2023. Bem, o ano já começou, então pode ser que você ainda não tenha conseguido colocar as suas metas no papel. Mas não se desespere, que eu vou ensinar aqui para você um método que é fácil, simples e muito interessante para você realmente estabelecer metas que façam sentido para você. Não deixem de assistir até o final porque tem surpresa. Então, antes de mais nada, é importante falar que quando a gente pensa em metas para um ano novo, metas para o futuro, talvez a gente comece a pensar em coisas muito ousadas, coisas mirabolantes, sonhos difíceis de alcançar e a gente meio que fica paralisado. É lógico que é importante a gente cultivar sonhos, realmente buscar um propósito de vida. Mas muitas vezes pensar só nesse plano final, só nesse sonho final pode nos deixar paralisado. Porque muitas vezes o nosso sonho, ele está muito distante da nossa realidade hoje. Então por isso que é importante a gente dissecar esse sonho em pequenas etapas. E por isso um planejamento anual, o estabelecimento de metas é muito importante. Você vai ver que é possível sim a gente conseguir alcançar os nossos objetivos, mas para isso a gente tem que ter os pés bem no chão, para realmente entender a nossa realidade, o que a gente é capaz de fazer e também analisar aquilo que está fazendo sentido ou não na nossa vida. Então hoje eu vou ensinar para vocês uma forma que eu já apliquei, deu muito certo para mim e eu acho que vai dar certo para vocês também. Bem, se você for aquela pessoa que não liga muito para planejamento, não é muito organizado, você deve estar pensando assim: nossa, como que eu vou me planejar melhor? Bem, a minha resposta pode até deixar você um pouco frustrado, mas não existe uma melhor maneira de se planejar, uma forma mais eficiente de se planejar. Isso porque cada pessoa é diferente. Então a gente não consegue estabelecer um método específico que se encaixe em cada uma das individualidades de cada pessoa. Não, isso é impossível. Então tem gente que vai se adaptar melhor a uma agenda, tem gente que vai se adaptar melhor com um planner, tem gente que não aguenta ver papel e só vai conseguir se organizar digitalmente no celular ou no computador. Mas os exercícios que eu vou propor aqui, a forma como eu vou propor que você estabeleça as suas metas e se planeje melhor em 2023, ela pode ser aplicada a qualquer pessoa, a qualquer realidade. Isso porque esse exercício que eu vou propor para vocês, na verdade, é um exercício de autoconhecimento, que vai te ajudar a entender as suas peculiaridades, a sua realidade atual e o que você está disposto a fazer. Então, para qualquer tipo de pessoa, da mais desorganizada à mais planejadora, esse passo a passo que eu vou passar para vocês vai ser interessante. O primeiro passo para se planejar melhor em 2023 e estabelecer suas metas é pensar no seu ano de 2022. Sim, é importante você pensar no ano que se passou, o tanto que você aprendeu, o tanto que você evoluiu, para entender o que de fato deu certo, o que deu errado, o que faz sentido para você ou não. Então é importante você se perguntar, primeiro, o que eu aprendi no ano passado? Quais foram as lições que fizeram sentido para mim? E quais foram aqueles erros também que eu cometi que se transformaram em lições? Ou aqueles erros que eu cometi e que eu nunca mais quero cometer. Pense também naqueles momentos que foram mais emocionantes para você, aqueles momentos mais marcantes. Podem ser marcantes no sentido positivo ou no negativo. Tudo isso é experiência. Nem só de flores foi composto o nosso 2022. Muito pelo contrário, né? 2022 foi um ano difícil para a maioria das pessoas. Pense também no que você fez no ano de 2022 que te deixou mais perto dos seus objetivos, dos seus sonhos da sua vida. O que você fez? Pense também naqueles hábitos que não foram bons para você e que você queria realmente largar, ou pelo menos diminuir a frequência. Além disso, pense naquelas pessoas que fizeram parte da sua vida nesse momento de 2022 e que você quer manter, que faz sentido manter na sua vida.
né? Nós não vivemos sozinhos, a gente sempre precisa aí de uma rede de apoio. E quem foi a sua rede de apoio em 2022? E por fim, pense: eu fui feliz no ano de 2022? Quais situações me fizeram me sentir completo, realizado? Esse tipo de situação, esse tipo de acontecimento, de positividade é o que você tem que trazer para 2023. Então estabeleça, coloque no papel aquilo que realmente fez sentido para você em 2022 e que realmente te fez crescer. Isso é o que você tem que manter para 2023. 2023 não é uma página nova, mas não é uma página totalmente desconectada das páginas anteriores. Não, é uma sequência. Então, não adianta você pensar, 2023 eu vou ser completamente diferente. Não, pegue aquilo que foi bom em 2022 ou nos anos anteriores e continue nesse mesmo ritmo para que em 2023 você se apegue a essa evolução e consiga progredir ainda mais. Uma retrospectiva de coisas boas também é muito bom para que a gente comece o ano de 2023 com muito mais gás e força para conseguir realmente seguir o nosso caminho. Um segundo passo para você também estabelecer metas para 2023 é entender como você se enxerga hoje, em qual situação você está hoje. Como assim? Faça uma análise de todas as áreas relevantes da sua vida. Por exemplo, carreira, a área de estudos, a área acadêmica, a sua área de amor próprio, relacionamentos, relações pessoais, seu propósito, sua saúde. Faça um balanço dessas áreas e veja se você está satisfeito ou não. Talvez no seu trabalho você esteja no estágio da sua carreira que você se sente estagnado. Ou talvez você realmente, finalmente, alcançou aquela meta que você queria no seu trabalho, aquela posição que você queria. Então escreva sobre isso. Como eu me enxergo hoje? Qual é a minha situação de hoje? Se você quiser, você também pode se dar uma nota de 0 a 10 em cada um desses tópicos. E isso é importante para você ver aquilo que pode ser melhorado e aquilo que realmente já está bom e você pode focar em outras áreas e manter esse nível bom para os próximos meses, para os próximos anos. Quando a gente pensa em metas, é importante a gente pensar em todas as áreas da nossa vida. Se a gente foca só no trabalho e esquece a saúde, a gente não vai ter qualidade de vida. Então não adianta focar em uma área e negligenciar a outra. Por isso fazer essa análise global da sua vida é importante e buscar as metas de forma com que elas se interliguem e nenhuma área fique prejudicada. Então faça esse exercício também. Em terceiro lugar, é importante você revisar as metas que você se propôs a fazer, a alcançar em 2022. Essa parte pode ser um pouquinho delicada, porque muitas vezes a gente coloca umas metas meio malucas no final do ano, porque a gente quer passar o ano novo com uma nova vibe, uma nova personalidade, como algumas pessoas dizem. Mas é importante você olhar as metas que você fez para revisar e ver se você conseguiu alcançar ou não. Mas isso aqui, gente, não é uma forma de se cobrar, de se avaliar, mas sim para você refletir sobre aquilo que fez sentido na sua vida ou não. E também para perceber se o tipo de meta que você está colocando na sua vida realmente é compatível com a sua vida. Por exemplo, se eu sou uma pessoa extremamente sedentária, bem, não é o caso, mas se eu sou uma pessoa extremamente sedentária e eu coloquei como meta de 2022 treinar todos os dias, provavelmente eu não consegui cumprir. Porque é muito difícil você sair de um estado 0 e ir no estado 100% de uma hora para outra. Então, você pode, nessa revisão, analisar se você colocou metas muito incompatíveis com o seu estilo de vida. Não, você tem que pensar realmente aquilo que faz sentido para você e que você consegue fazer. Por isso que pequenos objetivos e pequenas metas são interessantes, porque a gente vai alcançando patamar por patamar. Outro ponto que eu também considero ser essencial é avaliar se as metas de 2022 ainda fazem sentido para você. Durante um ano, a nossa vida pode mudar completamente. A minha mudou completamente no ano passado. Então, as metas que eu coloquei para 2022, quase nenhuma eu atingi, porque minha vida mudou completamente. E eu não me senti frustrada
mas eu percebi que aquelas metas elas não condiziam mais com a Natália. Então, para que eu vou ficar triste porque eu não alcancei? Não faz mais sentido para mim. Então, analise, revise. Através disso, você vê o tanto que você mudou, o tanto que você evoluiu, ou então o tanto que você precisa evoluir. Finalmente, vamos falar sobre as metas de 2023. Como traçá-las? Bem, em primeiro lugar, esquece aquelas metas vagas, genéricas, por exemplo, vou ser fitness em 2023, eu vou ser rica em 2023. Não, isso não é uma meta, isso é um desejo e que provavelmente você não vai alcançar sem ter um passo a passo definido. Então isso não é meta, ok? Vamos lá, uma meta é aquele objetivo que você traça de uma forma clara, uma forma específica e detalhada com passo a passo. Um método que eu acho muito interessante para se traçar metas é o método SMART. SMART é um método que cada letrinha corresponde a uma palavra em inglês. Vou traduzir aqui. O S seria meta específica. Ou seja, você não pode colocar uma meta genérica, você tem que colocar uma meta específica. Por exemplo, se você quer melhorar a sua renda, se você quer ficar rico em 2023, fala o tanto que você quer ganhar. Se você, por exemplo, é um empreendedor e você quer aumentar o seu faturamento, não fala só, quero aumentar o meu faturamento em 2023. Não, coloque o quanto você quer faturar em 2023. Então, por exemplo, 2023 eu quero faturar o dobro do que eu faturei em 2022. Isso é uma meta específica. A segunda letra, que é o M, é de mensurável, ou seja, você tem que colocar números na sua meta. Então você precisa ter uma forma que você consiga medir o seu progresso durante a execução da meta. Então você pode colocar, por exemplo, quero faturar 2 milhões esse ano, quero perder 10 quilos esse ano. Então você tem que colocar de fato um valor numérico para que você consiga medir se isso está sendo alcançado ou não. Em terceiro lugar, que é o A meta tem que ser alcançável. É o que eu falo, as metas, elas podem até ser ousadas, mas você precisa ter seu pé no chão. Ela precisa ser alcançável de acordo com o momento que você está hoje. Então não adianta você traçar uma meta que fuja completamente do seu estilo de vida, da forma como você vive hoje. Você não vai conseguir alcançar, você vai ficar desmotivado. Então, coloque metas realmente realistas e de acordo com o seu dia a dia. O R diz respeito à meta ser realista. Então, como eu falei, a meta ela é diferente de um sonho. A meta ela tem que ser mais pé no chão, mais específica e realista. Então, se eu falo hoje que eu quero ser uma modelo da Victoria's Secret, apesar de que hoje não tem mais esse hype todo na Victoria's Secret, mas enfim, é uma meta que eu nunca vou conseguir alcançar. A minha altura, eu tenho 1,65, as modelos de lá devem ter no mínimo 1,75, então não faz parte da minha realidade hoje. Então eu tenho que buscar outras formas, talvez eu possa me tornar uma modelo se eu quiser, mas não necessariamente uma modelo de uma grife assim. Enfim. Seja realista, né? Pense realmente no que faz sentido na sua vida e o que você consegue de fato alcançar. Aqui, gente, não é para te diminuir, não é para achar que você não consegue alcançar os seus sonhos, mas quando você estabelece as metas nesse método, fica muito mais fácil de você alcançar e ficar menos desmotivado. E por fim, a meta tem que ser temporal. Ou seja, você precisa estabelecer um prazo para finalizar essa meta. Então, quando você for estabelecer uma meta, pense naquelas que são de curto prazo, ou seja, são aquelas mais fáceis de se alcançar. As de médio prazo e as de longo prazo. Por exemplo, eu quero ter uma casa. Só que até eu conseguir a minha casa vai demorar um tempinho. Então, a casa é uma meta a longo prazo. Então, pode ser que eu não consiga colocar um prazo específico, talvez para daqui 5, 6 anos, enfim. Mas aí eu posso estabelecer outras metas menores que me ajudem a alcançar essa meta a longo prazo. Por exemplo, eu posso tentar aumentar os meus rendimentos mensais, depois eu posso pensar em melhorar os meus investimentos, guardar mais dinheiro, enfim. Coloque um tempo, um prazo específico para cada meta
Principalmente se você for pensar em metas que vão durar só 2023, coloque um prazo de meses, enfim. Isso é importante para que você tenha realmente um controle sobre aquilo que você está fazendo. Se a meta você estabeleceu para daqui 3 meses, significa que você tem que começar a trabalhar nela agora. Então o tempo ele realmente vai impulsionar você a começar. Aí, gente, eu acho importante depois que você pensar nessa estrutura de meta, é importante você anotar e verificar aquilo que você precisa para alcançar cada uma. Cada meta que você colocar dentro desse esqueminha, desse método SMART, você vai conseguir dissecá-la em pequenos atos, pequenas atitudes no dia a dia. Então, anote quais são os recursos que você vai precisar, se você vai precisar de dinheiro, se você vai precisar de tempo, como que você vai conseguir, por exemplo, abrir um tempo na sua agenda para começar a treinar. Você tem que pensar nisso. E coloque pequenas atitudes, faça até um checklist mesmo de pequenos atos que você precisa fazer até alcançar a meta. Por exemplo, se você é um empreendedor e você quer aumentar o faturamento, isso significa que você precisa vender mais. O que você vai fazer para vender mais? Talvez você vai precisar de prospectar clientes, melhorar o seu marketing, fazer uma lista maior de serviços, aumentar o valor dos produtos, né? Agregar mais valor para você poder cobrar mais, enfim. Coloque isso tudo em um checklist para que você de fato comece a trabalhar nessa meta. Então, quanto mais você conseguir dissecar essa meta em pequenos passos, mais fácil vai ser de alcançar. Porque é muito mais fácil a gente visualizar as pequenas vitórias, as nossas pequenas tarefas, do que tentar alcançar uma tarefa grande e um pouco abstrata, que a gente nem sabe como começar. Então, traça um caminho, traça um passo a passo e celebre cada tarefa feita. Isso significa que você está mais próximo à sua meta. Vou ensinar vocês a colocar isso tudo no papel e no seu planejamento anual. Depois de traçar as metas, é hora de você visualizar o seu ano e verificar o que vai ser feito em cada mês. Verifique seus compromissos, verifique aquilo que você colocou uma data específica para alcançar. Você sempre vai olhar do macro, ou seja, né, a parte mais ampla, talvez o ano, para o micro. Então você vai fazer esse planejamento anual, colocar, né, de uma forma, pode ser até um pouco mais abstrata e genérica em cada mês do ano. E aí em janeiro você vai dissecar janeiro em 4 semanas. O que você pode fazer em cada semana? Coloque lá, anote. E o que você pode fazer em cada dia? Também anote. Existem algumas metas que elas vão se transformar em verdadeiros hábitos. Por exemplo, se você quer melhorar a sua saúde mental, se você quer melhorar a sua saúde física, você precisa adotar hábitos saudáveis. Então é uma coisa que talvez você vai ter que tentar fazer todos os dias. Então você tem que colocar lá todo dia da semana, no seu planner, no Notion, na sua agenda, enfim. Disseque essa meta em passo a passo. Você vai ver que vai ficar muito mais fácil. E sempre revise. Pode ser que uma meta ela mude, porque não faz mais sentido para você agora. Talvez você vai ter que adaptar isso à sua nova realidade, pode ser que você vai ter que atrasar um pouquinho. Seja flexível, mas seja disciplinado. Quando eu falo flexível, não quer dizer que você vai ficar desleixado e não, vai empurrar com a barriga. Não. Seja flexível para entender como que você atua. Muitas vezes a gente, no início do ano, a gente está cheio de energia, a gente acha que vai conseguir alcançar uma meta muito rápido. Mas talvez o nosso ritmo, né, ao longo do ano não vai ser o mesmo. Então flexibilize. Mas analise aquilo que de fato é necessário flexibilizar ou aquilo que está relacionado com desleixo ou preguiça. Isso é bem diferente. E só exercícios de autoconhecimento vão te ajudar a fazer isso. E por fim, gente, essa é uma parte opcional, mas eu acho que vai ser essencial para vocês no planejamento de 2023. Bem, guarde espaço para que você possa exercer a sua criatividade, para que você possa exercer o seu descanso, o seu lazer, seu momento de relaxamento. A vida não é só trabalho, a vida não é só correr atrás de metas. A vida ela é para ser vivida, ela é para ser gostosa, você tem que desfrutar da sua vida.
Então não deixe de reservar um espaço na sua agenda, no seu planner, para você de fato relaxar, para você se conectar com você mesmo. Desenvolva um hobby, desenvolva, sei lá, uma coisa que você nunca fez, comece a cantar, comece a desenhar, enfim. Guarde um espaço para você. E é muito interessante, quando a gente tem um espaço vago, a gente cultiva um pouco do ócio, é aí que às vezes a nossa criatividade aflora e a gente vai ter mais repertório para poder solucionar talvez algum problema difícil que a gente esteja passando. Então, procure sair um pouco da sua zona de conforto, não para se cobrar, mas sim para conhecer o mundo lá fora, algo que está diferente da sua realidade. Aumente o seu repertório. Se você é da área do direito como eu, vai estudar algumas coisas sobre biologia, vai tentar fazer uma aula de música, vai desenhar, sai um pouco dessa bolha que você vive. Mas isso é para ser feito de uma forma prazerosa. Isso não é algo que você precisa fazer lá certinho. Não, isso é para trazer um pouco mais de vida para o seu dia a dia. Então, se você gostou do vídeo até aqui, não deixe de curtir e se inscrever no meu canal. Comente aqui se você tem uma ideia diferente, se você vai tentar aplicar ou não. Estamos chegando ao fim do vídeo e eu não me esqueci da surpresa que eu preparei para vocês. Bem, se você clicar aqui no link da descrição, você vai achar um presente para vocês. Eu preparei um guia para você se planejar melhor em 2023, com todas as dicas que estão aqui nesse vídeo e umas outras também, umas outras atividades que eu propus que vão te ajudar a planejar melhor 2023. Ele é um guia interativo, então você consegue anotar, você realmente consegue ter um espaço para você colocar as suas ideias. Então, não deixem de baixar e também compartilhe para aquelas pessoas que ainda estão perdidas neste ano de 2023. Vai por mim, é um exercício muito legal para se autoconhecer. Você só vai ganhar com isso. Ah, e ele é 100% gratuito, você não vai pagar nada. É só clicar e baixar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo!